a gente vai ver esses dois períodos hoje. Então, gente, vamos começar fazendo uma rápida recapitulação aí do que a gente viu na semana passada. Nós vimos na semana passada que o período se for para a gente ter uma visão geral do Antigo Testamento, ele é dividido nesses 3 blocos e essa é a ordem que aparece os livros do Antigo Testamento na nossa Bíblia. Então você tem os livros históricos, que vai de Gênesis até Ester. Depois você tem os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares. E depois você tem os livros proféticos, que são os profetas maiores, Isaías a Daniel, e os profetas menores, Oséias a Malaquias. Esse é o Antigo Testamento do jeito que está na nossa Bíblia. E aí o que a gente viu, isso a gente falou na semana passada, e por isso eu vou passar por isso bem rapidinho, é que os livros históricos narram a história desde o comecinho até a última parte lá da história do Antigo Testamento, e todos os livros poéticos e os livros proféticos, eles se encaixam dentro, então, dos livros históricos. Então, os livros do Antigo Testamento na nossa Bíblia, eles não estão em ordem cronológica. Você tem a parte histórica, e aí sim está na ordem cronológica, mas todos os outros livros depois, eles se encaixam dentro aí dos períodos históricos, do período histórico da Bíblia. Então, e o que a gente viu na semana passada, e a gente começou a ver isso daqui, é que se a gente fosse fazer um panorama, então, do Antigo Testamento, nós pegaríamos e poderíamos dividir nessas 9 partes, tendo então como as 9 partes as seguintes. Primeiro, o período das origens, Gênesis 1 a 11, a gente viu isso na semana passada. Segundo, o período dos patriarcas, Gênesis 12 a 50. Terceiro, o período do Êxodo, que aí você tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós iremos ver os patriarcas e o Êxodo. Então, o período dos patriarcas tem mais ou menos 350 anos, o Êxodo tem 40 anos. Depois disso, nós temos o período da conquista, quando o povo vai conquistar a terra de Canaã, mais ou menos 30 anos. Depois você tem o período de Juízes, 350 anos. Depois você tem o período do Reino Unido, 120 anos, e olha que interessante isso, você tem o período do Reino Unido, que são só 120 anos, mas tem muitos livros dentro disso que foram escritos nesse período. Depois você tem o Reino Dividido, mais ou menos 345 anos, também tem vários profetas desse período, e depois você tem o Reino Cativo, 70 anos, e depois o retorno, o povo vai cativo, vai como escravo, e depois retorna, e aí você tem um período de 100 anos, e aí depois desse período de 100 anos, você tem 400 anos que não tem nenhum livro bíblico sendo escrito, sendo cunhado, e aí começa o Novo Testamento. Então, essa é o panorama histórico aí de todo o Antigo Testamento. Nós vimos, então, na semana passada as origens, e hoje a gente vai ver os patriarcas e o período do Êxodo. Então, essa é a nossa conversa de hoje. A gente vai fazer do mesmo jeito que na semana passada, gente. Eu explico aqui todas as coisas e depois a gente tem um tempo para perguntas. Então, vai ser uma aula expositiva. Eu vou expondo aqui as ideias. E no final, se você tiver perguntas, vai anotando. Se você quiser mandar no chat as perguntas enquanto a gente está falando aqui, pode mandar. Depois a gente junta tudo e responde todas as perguntas. Então, o segundo período que a gente entra da história bíblica é o período dos patriarcas. E quando a gente pega o período dos patriarcas, você tem aí Gênesis 12 a Gênesis 50, foi um livro escrito por Moisés. Qual que é a diferença de Gênesis 1 a 11 e depois de 12 a 50? 1 a 11 trata da história da humanidade de maneira geral. A partir de Gênesis 12, é começado a tratar da história de Israel, de como Israel, o povo de Israel se formou. Então, e vai tratar de Abraão, Isaac, o filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaac. Então, Gênesis 12 a Gênesis 50 vai focar a história dos patriarcas. É um período, e você tem mais ou menos durante esse período, uns 350 anos. É um período aí dos patriarcas que você tem mais ou menos 350 anos desse período. Os principais personagens são Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas. A gente poderia colocar José também, que é um patriarca importante aí também. E uma curiosidade interessante é que a caminhada e a vida dos patriarcas peregrinando por Canaã aconteceu entre os anos 2000 e 1750 a.C. Então, pensa, quando que Deus chama Abraão? É muito antes de Jesus? É 2000 anos antes de Jesus, e você tem nesse período aí de 2000 a 1750 a.C., é nesse período que os patriarcas vivem, e eles não vivem numa cidade específica, eles vivem peregrinando, então, pela terra de Canaã. Eles vão para um lugar, vão para outro, e assim por diante. Então, esse é o período dos patriarcas, uma visão geral aí. Vamos falar um pouquinho de Abraão. Quem foi Abraão e quais são as partes interessantes que a gente pode destacar aí da vida de Abraão? E se você tiver com a sua Bíblia, pegue, porque a gente vai ler alguns textos bíblicos agora.
Então, relembrando o que a gente falou na semana passada, Deus fez uma aliança com Abraão e ele prometeu para Abraão que ia dar. Ele fez promessas de cunho pessoal, territorial, nacional e espiritual. Ele prometeu que ia fazer de Abraão um homem famoso, um homem grande. Prometeu que ia dar uma terra para Abraão. Prometeu que ia formar uma nação por meio de Abraão. E prometeu que ia abençoar espiritualmente todas as famílias da terra por meio de Abraão. Então, Deus chama Abraão e faz todas essas promessas a ele. E o sinal, aquilo que sela, aquilo que tem como símbolo dessa aliança que Deus faz com Abraão, é a circuncisão que Deus estabelece em Gênesis 17. A gente viu isso na semana passada. Uma coisa interessante para falar é que quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Então, quando Abraão ele era casado com Sara, Sara era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, e quando Deus o chama, ele já tem 75 anos e Deus promete que... E aí pensa isso, um velhinho de 75 anos recebendo a promessa de que ele vai ser pai de uma multidão. Foi isso que aconteceu, essa é a história de Abraão. Então ele tinha 75 anos quando ele foi chamado por Deus. Ele foi o pai natural de muitas nações. Os judeus vieram da descendência de Abraão, mas não só os judeus, mas também os filhos de Ismael, os ismaelitas, vieram da descendência de Abraão. Também você tem os midianitas, que vêm da descendência de Abraão. Então, por meio de Abraão, muitas nações do Antigo Oriente foram formadas. Então, esse é um aspecto interessante também. Mas, num sentido espiritual, Abraão é o pai de todas as nações. Todos os seres humanos, eles são, quando creem em Cristo, eles se tornam filhos de Abraão. Isso aqui é uma coisa interessante, eu quero ler para vocês Gálatas 3, 7 a 9. Olha o que esse texto vai dizer. Gálatas 3, versos 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso daqui tem uma coisa importante, gente. A gente vive num período e numa época onde é muito comum as pessoas supervalorizarem a nação judaica e, às vezes, tratar como se os judeus fossem um povo diferente e mais importante que a igreja para Deus. Mas, quando a gente vai para o Novo Testamento, uma coisa fica muito clara. Olha o que esse texto de Gálatas diz. Quem que são os filhos de Abraão de verdade? São aqueles que são da fé. São aqueles que creem em Cristo, porque o descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações da terra, é Jesus. E quem crê em Cristo se torna, então, descendente de Abraão. Então, isso daqui tem um aspecto muito importante, que a nação de Israel não é uma nação especial para Deus. Porque depois que Cristo veio, todo aquele que crê em Cristo se torna filho de Abraão e se torna parte do povo de Deus. E todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Abraão, assim como os judeus de sangue, e herdam todas as promessas que Deus fez a Abraão, é herdada pela igreja e é derramada sobre nós. Então, Abraão é o pai espiritual de todos os crentes de todas as nações. Só que, quando a gente estuda a história de Abraão, isso daqui é uma coisa interessante. Abraão teve algumas atitudes covardes. Quando você lê a história de Abraão, você vai ver Gênesis 12 e Gênesis 20, são duas histórias que relatam Abraão fazendo exatamente a mesma coisa. Ele tinha uma esposa que era muito bonita, Sara, e quando ele chega em um lugar onde ele fica com medo do rei, porque ele começou a pensar assim, puxa, minha esposa é muito bonita. Se eu chegar lá e falar que é minha esposa, o rei vai querer me matar para ficar com a minha esposa. Então eu vou falar que é minha irmã, porque de fato Sara era meio irmã de Abraão. E aí, olha a cabeça dele. Eu vou falar que ela é minha irmã, e aí eles vão tomar ela como esposa, mas pelo menos eles não me matam. Olha que homem covarde. Em vez de defender a esposa dele, ele dá uma dessa. E nas duas ocasiões, o rei toma a esposa de Abraão, toma Sara como esposa, mas antes que ele fizesse qualquer coisa, Deus aparece para aqueles que tomaram Sara como esposa, advertindo eles que ela era casada e assim por diante. Então, a gente vê que, mesmo Abraão tendo sido pai da fé, ele teve algumas atitudes na caminhada dele vergonhosas, onde ele mostrou pouca fé. Ele mostrou que ele também teve os seus momentos de vacilo, e não só nesse sentido onde ele mentiu com relação a Sara, mas ele também teve aquele episódio onde Deus fez uma promessa para ele, e ele não prometeu a descendência, e o descendente não vinha, o descendente não vinha, o descendente não vinha. Então Sara chegou para Abraão e falou assim, Abraão, vamos fazer o seguinte, esse negócio de ficar esperando a promessa de Deus se concretizar não vai dar certo, não. Então, toma aqui a minha escrava, que era Agar, faz um filho com ela, e aí esse vai ser o nosso filho, e nós vamos, então, criar a nossa descendência a partir desse filho, e a gente adota ele como filho. E Abraão concorda com isso,
e engravida a serva de Sara. E isso ele fez quando ele tinha 86 anos. Então, olha o que a gente percebe. Embora Abraão seja o pai da fé, ele também teve seus momentos de vacilo, onde ele foi covarde, onde ele caiu, ele vacilou na fé e fez o que não deveria fazer, caiu na imoralidade sexual. Então, uma coisa que é muito interessante da Bíblia, muito interessante mesmo, é que a Bíblia relata não só os episódios bons, mas também os podres de todos os personagens. Para uma coisa ficar muito clara, a obra é de Deus, é Ele quem muda as pessoas, é Ele quem salva as pessoas, e ninguém recebe nada da parte de Deus por mérito. É sempre graça. Abraão não era um grande homem que, assim, nossa, impecável, por isso Deus escolheu ele. Não, ele também era um homem problemático, cheio de pecados, mas Deus o escolheu e foi trabalhando na vida dele. E conforme ele foi caminhando com Deus, Deus foi transformando e fazendo com que Abraão se amadurecesse e crescesse na fé. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Quando Deus chama Abraão, ele tinha quantos anos mesmo? Você lembra? 75. Isaac nasceu e a concretização da promessa de que ele ia dar um filho para Abraão foi 25 anos depois. Então, quando Abraão tinha 100 anos, ele já era velho, Sara já era velha, Sara já estava, além de ser estéril, ela já estava na menopausa, e Deus, então, faz com que Sara fique grávida e dá à luz a um filho. Isaac, então, nasce quando Abraão tinha 100 anos, e embora Abraão tenha essas histórias onde ele vacilou na fé, a Bíblia retrata Abraão como um homem de fé. Ele, embora tenha tido esses momentos de vacilo, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo na fé. E aí nós temos tanto episódios, nós temos o famoso episódio de Gênesis 22, quando Isaac já era lá um adolescente, Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu vou provar sua fé, eu quero ver se você me ama mesmo. Pega Isaac e sacrifica ele para mim. E a Bíblia fala que no outro dia cedo, Abraão acorda, coloca a lenha nas costas e vai sacrificar Isaac. E quando ele estava para colocar o cutelo no peito de Isaac e assim sacrificá-lo, Deus manda um anjo que fala: para, Abraão, não faça isso. Calma, Deus provou a sua fé e você mostrou que amava a Deus mais do que tudo. E o que Deus estava provando ali era o seguinte: se Abraão tiver que sacrificar aquilo que é mais precioso para ele, por mim, ele faria isso? E a resposta é sim. Depois de anos caminhando com Deus, depois de 25 anos caminhando com Deus, Deus trabalha a fé desse homem. E esse homem, então, se torna um grande homem de fé, disposto a fazer qualquer coisa pelo Senhor. E aqui vai uma perguntinha só para a gente refletir. Se Deus fosse pedir para você sacrificar alguma coisa, o que seria o seu Isaac? O que seria o seu bem mais precioso? E se Deus pedisse para você: olha, suba no monte e sacrifique isso no meu altar, em louvor ao meu nome, você faria isso? Abraão fez isso, e Hebreus 11 vai dizer que Abraão fez isso porque ele cria. Deus fez uma promessa que ele vai fazer uma grande nação por meio de mim. E ele pediu agora que eu sacrificasse Isaac. Bom, se Deus está pedindo isso, ele sabe o que faz, e no fim eu acho que ele vai ressuscitar Isaac. Hebreus vai falar isso, que Abraão tinha certeza que ele mataria Isaac, mas Deus o ressuscitaria porque Deus tinha promessas para ele. E nós vemos aqui um homem de fé, que apesar das lutas e apesar dos apesares, ele foi crescendo e se desenvolveu como um homem do Senhor. Esse foi Abraão, gente. Depois de Abraão, nós temos então a história de Isaac, filho de Abraão. E o nascimento de Isaac foi um milagre, concretização das promessas de Deus. Nós falamos, e Romanos 4 vai falar que Sara já era velha, Sara já estava estéril, Abraão também já estava fraco, já estava velhinho, mas mesmo assim Deus cumpriu a promessa e deu um filho para eles na velhice. Uma coisa interessante, aí a gente vai ver que Isaac casou-se com Rebeca, que era filha de Betuel, ela era filha de Betuel, que era sobrinho de Abraão. Isso daqui é uma coisa interessante, porque Abraão estava lá peregrinando em Canaã, e ele manda o servo dele ir lá na terra dele buscar uma esposa para seu filho Isaac, porque não era para Isaac se misturar com os cananitas. Então, desde o início, Deus tinha isso, e o povo tinha isso, de nós não devemos nos misturar com os povos que não são de Deus, mas devemos nos casar com aqueles que são de Deus, para que as nossas famílias fiquem unidas no Senhor. Então Deus manda, Abraão manda seu servo ir lá buscar uma esposa para Isaac. Isaac vai, o servo vai lá, busca Rebeca. Rebeca se casa com Isaac. E eles então, depois de se casarem, eles têm 2 filhos, que é Esaú e Jacó. Antes de falar deles, Isaac, isso é uma coisa interessante, Isaac fez exatamente a mesma coisa que Abraão fez, no sentido de, ele foi para um lugar, Raquel, a Rebeca, a esposa dele, era uma esposa bonita, então ele fala para ela que não era a esposa dele, e assim por diante, para que assim então eles não tomassem ela como esposa e não quisessem matar ele, e ele faz a mesma coisa então,
que o pai dele fez e foi covarde, assim como o pai dele foi. Uma coisa interessante, aí agora eu quero começar a destacar com relação a isso, é que a gente vai perceber que todos os patriarcas, e aí Isaac, principalmente Isaac e Jacó, tiveram muitas dificuldades na criação dos filhos. Eu quero ler esse texto com vocês, Gênesis 25, versos 27 e 28. O texto vai dizer o seguinte: então, Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. E o texto vai dizer, então, Gênesis 25, 27 e 28. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha o que acontece. Eles têm 2 filhos. Um filho, Esaú, e eles eram gêmeos. Esaú era um homem poderoso, era um homem de caça, a maneira como o quadro é pintado aqui parece que era um homem valentão, daqueles homens caçadores e tudo mais. Enquanto Jacó era um homem caseiro, o texto vai dizer que ele era um homem pacato, caseiro, gostava de ficar em casa com a mãe. E o texto vai dizer que isso, a diferença de personalidade deles, trouxe uma divisão dentro de casa, porque o pai preferia o filho mais valentão, mais caçador, enquanto a mãe preferia o filho mais novinho, o filho mais pacato, mais bonzinho, que ficava em casa com ela. E isso começou a gerar um grande conflito dentro de casa. E a gente percebe como essa questão do partidarismo, isso daí é uma coisa que acontece até hoje, de pais preferirem uns filhos em detrimento de outros e terem dedicarem mais amor e terem mais afinidade com o filho em detrimento do outro, porque um filho tem uma personalidade que agrada o pai ou a mãe mais do que o outro. E, gente, nós vemos desde o começo como isso cria problemas nas famílias. O que aconteceu foi que Jacó e Esaú cresceram então com essa rivalidade. Jacó, ele rouba o direito de primogenitura de Esaú. Eu não vou entrar no mérito aqui como que isso aconteceu, mas Esaú era o primogênito, era o filho mais velho. E Isaac, então, um dia arma uma cilada lá para ele e ele concorda em vender os direitos dele como primogênito para Isaac. E, de certa forma, Jacó rouba os direitos de primogenitura de Esaú. E quando Jacó e Isaac já estava velho, Jacó arma um plano para então que o pai dele o abençoasse, e ele então rouba a bênção de Esaú, engana o pai dele para receber tudo no lugar de Esaú, e quando Esaú fica sabendo, ele fica morrendo de ódio, querendo matar Jacó, e Jacó tem que sair de casa fugido. E eu fico olhando essa história, é uma história muito triste, porque você tem uma família e uma casa completamente dividida, onde os filhos se odeiam, onde os pais, um arma contra o outro, porque a gente vai ver Rebeca, esposa de Isaac, fazendo planos junto com Jacó contra o pai, contra Isaac, para enganar ele. Tudo isso por causa de partidarismo. Então nós vemos esse problema na casa dos patriarcas, a questão da educação com os filhos sendo um problema. E nós vemos também com Isaac que Deus, a mesma promessa que Deus tinha feito com Abraão, ele renova com Isaac. Então, no mesmo jeito que Deus prometeu terra, descendência e etc. para Abraão, ele aparece para Isaac e fala: ó, Isaac, todas as promessas lá de Abraão vão passar para Isaac também. Então, o primeiro patriarca, Abraão, o segundo patriarca, Isaac, e o terceiro patriarca, o pior de todos, Jacó. O nome Jacó significa traiçoeiro, suplantador. O nome Jacó já traz essa ideia de que ele não é muito flor que se cheire. História de Jacó. Ele roubou o direito de primogenitura e as bênçãos de Esaú e obteve isso por meios ilícitos. E a gente tem aí os textos onde isso aconteceu. Depois que ele rouba o direito de primogenitura e a bênção de Esaú, e Esaú fica morrendo de raiva dele, morrendo de ódio dele, e ele tem que fugir de casa, e aí ele volta lá para a terra. Eu não sei se vocês lembram o que a gente falou na semana passada, mas Abraão, ele saiu de Ur, fez uma parada em Padã Arã, e depois ele foi viver como nômade em Canaã. Jacó agora ele volta lá para Padã Arã, que era a região onde Isaac tinha familiares, onde Abraão tinha familiares. Então ele volta para lá fugido porque o irmão quer matar ele. E nesse caminho, enquanto ele está indo lá para Padã Arã, isso daqui é uma coisa interessante, Deus aparece para ele em um sonho. E aí eu quero ler para vocês Gênesis 28, 13 a 15, porque o que acontece? Deus renova a mesma aliança que ele fez com Abraão, renovou com Isaac, agora ele renova com Jacó. Gênesis 28, versos 13 a 15 diz o seguinte: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora
estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Ó, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, ele está repetindo aqui. Eu vou dar essa terra para você e para a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha, eu vou fazer uma grande descendência e vou abençoar todas as nações da terra por meio da sua descendência. Eis que eu sou contigo, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até eu cumprir aquilo que te hei referido. Deus repete todas as promessas, fala, eu vou estar com você, Jacó. Isso daqui é uma coisa muito interessante, gente, porque é o seguinte, Jacó não era flor que se cheire, e ele não tinha feito nada de certo até aqui. Ele não merecia nada, mas Deus é o Deus que nos escolhe e que nos salva sem mérito, não por obras, mas pela sua imensa graça. E ele escolhe, então, Jacó para continuar a desenrolar os seus planos de salvação para a humanidade por meio da vida dele. Então ele aparece em Betel para Jacó, e aqui a nossa igreja se chama Igreja Presbiteriana Betel por causa desse episódio, porque na verdade depois que acontece tudo isso e depois que Jacó tem esse encontro com Deus, ele fala, puxa, Deus estava aqui. Então ele chamou aquele lugar de casa de Deus. E casa de Deus em hebraico é Betel. A palavra Betel significa casa de Deus em hebraico. Então por isso que a nossa igreja chama Betel, e é por isso que ele colocou esse lugar com o nome de Betel, porque ali ele se encontrou com Deus, ali o próprio Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, apareceu para ele e transformou a vida dele, porque a partir daqui a gente vai começar a ver Jacó começando uma caminhada com Deus e sendo transformado por ele pouco a pouco. A gente continua a história, ele indo lá para Padarã, e ele trabalhou para Labão, e casou com as duas filhas de Labão, Lia e Raquel. E aqui a gente vai ver o mesmo problema de novo, porque ele tem mais de uma esposa, e uma coisa importante para dizer é que isso nunca foi permitido por Deus, embora todos os grandes homens de Deus do passado tinham mais de uma esposa, isso nunca foi permitido por Deus, e quando você lê a história, você vai ver o seguinte, sempre deu muito problema. Tanto que Jacó, Raquel e Lia viviam com a casa completamente dividida. Raquel e Lia, as duas eram irmãs, e Jacó trabalhou 14 anos para Labão em troca das duas, mas as duas viviam em pé de guerra dentro de casa, porque Jacó gostava mais de Raquel do que de Lia, então ele preferia Raquel, e isso trouxe muitas dificuldades e muitos problemas também para a casa de Jacó. Lá em Padarã, na terra do sogro dele, de Labão, ele teve 11 dos seus 12 filhos, e em Canaã nasceu seu último filho. Então ele ficou vários anos lá, se eu não me engano, cerca de 20 anos mais ou menos. Ele foi para lá, casou, teve todos os filhos lá e tudo mais. Ele teve 11 filhos lá, e depois ele voltou para Canaã, peregrinando por lá, reencontrou com o irmão dele, fez as pazes com Esaú, pediu perdão e tudo mais. E o último filho dele nasceu lá em Canaã, enquanto ele peregrinava por lá. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os 12 filhos de Jacó são o nome das 12 tribos de Israel vem dos 12 filhos de Jacó. Então, por que você, quando fala das 12 tribos de Israel, você tem lá Judá, Efraim, Levi, não sei o quê, e assim por diante, Manassés, Dan, Naftali? Por quê? Esses são os 12 filhos de Jacó. Então, as 12 tribos de Israel o nome delas vem do nome dos 12 filhos de Jacó. E uma coisa interessante é que Deus tinha prometido para Abraão que ele ia fazer uma grande nação por meio dele. Mas Abraão teve um filho só. Aí vem Isaac. Isaac só tem 2 filhos, Jacó e Esaú. É em Jacó que o negócio começa a proliferar de fato. Que aí começa a geração e a descendência começa a ser um pouco maior. A gente vai ver que Jacó, à medida que ele vai caminhando, antes de voltar para Canaã, quando ele estava voltando para Canaã, Deus aparece de novo para ele em forma de anjo. E aí é aquela famosa história onde ele agarra o anjo, segura o anjo e fala, eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. E aí, então, o anjo, e aí eu quero ler para vocês, Gênesis 32, versos 26 a 30. Na verdade, o anjo era o próprio Deus que apareceu para Jacó, e o texto vai dizer o seguinte, que Jacó disse esse. Então, o anjo falou para Jacó, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele,
por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o nome Israel, o país chama Israel porque Jacó teve o seu nome trocado. E de Jacó ele virou Israel. Jacó significa traiçoeiro, suplantador. E Israel significa o príncipe que luta, o príncipe que lutou com Deus. Então, Israel, o nome dele é transformado e a partir desse momento ele tem uma nova vida. Ele tem uma nova caminhada, ele passa a ser um homem de Deus. Então, ele é o homem que face a face encontrou com Deus, que o abençoou, trocou o nome dele para Israel, e aqui a ideia de... que essa ideia? Por que ele agarra? Ele se apegou ao Senhor e ele agarrou e não falou, não deixa você ir embora. A ideia aqui, gente, é que Jacó, ele entendeu que Deus era tudo que ele precisava, que Deus era o Deus maravilhoso do seu pai e do seu avô. E ele agarra o anjo no seguinte sentido, qual que é a ideia? De que ele cria, que ele precisava daquele, ele precisava daquela bênção, ele precisava desse Deus. Então ele agarra e fala, não vou deixar você ir, enquanto não me abençoar, enquanto eu não sair daqui com a certeza de que você continua comigo, de que Deus continua, que a bênção de Deus é sobre a minha vida. Então ele é abençoado por Deus, e ele tem o nome transformado e a vida completamente transformada por Deus. Mas a história continua, e a gente vai perceber que Jacó teve muitos problemas familiares, mais do que os outros. Quais são os problemas? Eu quero só pontuar alguns. Jacó teve um problema da sua filha Diná, que foi estuprada, e isso está lá em Gênesis 34. Quando ele volta, Diná, ela vai para Siquém, dá uma volta, e aí já tem um problema aqui, o pai está deixando a filha andar sozinha num lugar estranho, e então o filho do rei daquele lugar se engraça com Diná e estupra ela. E então os irmãos de Diná, os outros filhos de Jacó, ficam morrendo de raiva dessa história e armam um plano, não só para matar aquele que estuprou Diná, mas todos os outros homens daquela cidade. Então é uma história muito triste, muito marcada por sangue, porque você tem estupro e você tem uma nação toda, e os homens de toda uma nação sendo mortos, sendo assassinados como vingança pela filha estuprada. E uma coisa que é muito interessante dessa história, a gente vê como Jacó teve problema, porque tudo isso aconteceu e Jacó não falou nada. Jacó ficou quieto, ele não defendeu a filha, ele não defendeu os filhos, ele não fez nada, ele foi um pai omisso, profundamente omisso. E a gente vê essa história triste, muito triste, na família de Jacó. Outra coisa triste da família de Jacó Opa, peraí que... Outra história muito triste. Peraí que desapareceu aqui para mim. Deixa eu arrumar aqui. Outra história muito triste da família de Jacó é que ele passa a... Do mesmo jeito que o pai dele preferia Esaú do que ele, e ele teve muitos problemas na família dele por causa disso, e na casa dele por causa disso, ele replica e faz esse mesmo erro com os seus filhos. E José, que era o filho preferido dele, isso está lá em Gênesis 37, porque ele era o filho da esposa querida dele, lembra que era Raquel e Lia, só que Raquel, ela só teve 2 filhos, José e Benjamim, se eu não me engano. E José era o primogênito dela, era o queridinho dela, e como Jacó amava mais Raquel do que Lia, José era o filhinho querido dele. E isso trouxe muitos problemas para a família dele, porque nitidamente, diante de todos os irmãos, Jacó preferia José. E o que acontece é que os irmãos ficam morrendo de raiva de José e decidem assassiná-lo. Só que aí, um pouquinho antes de concretizar o plano de assassiná-lo, eles têm uma outra ideia e eles vendem José como escravo e José vai parar no Egito. Então, a gente vê, mais uma vez, essa questão do partidarismo, essa questão de ter preferências com relação a filhos, como isso é destrutivo. Você tem, mais uma vez, filhos se odiando, filhos planejando matar uns aos outros, filhos vendendo o irmão como escravo. Isso é terrível e isso está dentro da história de Jacó, aquele que foi escolhido por Deus para continuar. E mais uma vez, isso é uma coisa que eu acho bonita da Bíblia. Ela não esconde os podres das pessoas, não. Para que todos nós possamos ver o seguinte: eram homens de Deus, mas eram homens como a gente, cheios de pecados, cheios de falhas, que precisavam mexer e mudar em muitas coisas ainda. Nós vemos que, então, os filhos que planejam matar o irmão, mas depois vendem, e nós vemos em Gênesis 38 uma outra história de um dos filhos de Jacó, que foi Judá, que se afastou da família, se afastou de Judá, de Jacó e de toda a família, casou-se com cananitas e foi morar junto com os cananitas, e ele tem alguns filhos,
e eu vou encurtar a história aqui, mas um filho dele casa com uma moça, Tamar, o filho dele morre, e aí ele faz várias promessas para essa moça, mas que ele nunca cumpre o que ele promete, e no fim a história termina com ele engravidando a própria nora. Então Tamar, ela se finge de prostituta, e Judá vai até ela, deita-se com ela, a própria nora, e ela engravida dele, e o mais, assim, complicado e o mais surpreendente da gente pensar é que depois você pode ler melhor essa história em Gênesis 38, mas é que Deus e a graça de Deus é tão maravilhosa que Jesus, ele vem da descendência de Judá, desse homem, e ele vem da descendência do filho que Judá teve com Tamar. Na história de Jesus e na genealogia de Jesus, você tem um incesto, um sogro que engravidou a nora, e Jesus vem ainda dessa descendência. E por que Deus permite isso na história? Para mostrar que é pela graça, para mostrar que até a família de Jesus era uma família complicadíssima. E com a graça dele nós podemos superar as nossas lutas e as nossas dificuldades. Mas a história de Jacó é marcada por muitos problemas familiares. Então, eu vou encurtar a história aqui. José é vendido, ele vai parar no Egito, e aí você deve conhecer essa história. Se você não conhece, depois você lê a partir de Gênesis 37 até Gênesis 50. Mas José vai parar no Egito, e depois de anos, Deus o abençoa de modo que ele passa a ser o segundo depois do faraó. Então, José, depois de interpretar um sonho de um rei, com a graça de Deus, ele então passa a ser um homem muito importante no reino do Egito e passa a ter uma grande fome, e teve 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome, e Deus usou José para, nesse período de 7 anos de fartura, estocar alimento para que toda a humanidade pudesse sobreviver aos 7 anos de fome. E nesse tempo de fome, então, Jacó com os filhos de Jacó, os irmãos de José, vão para o Egito para tentar comprar alimento, porque eles estavam passando por uma grande fome. E depois de algumas idas e vindas, José se revela a eles, falando que ele era o José que eles tinham vendido como escravo. E então José traz toda a família, ele perdoa todos os seus irmãos e traz Jacó e todos os seus irmãos para morar com ele no Egito durante esse período de fome. Então, por causa da fome na Palestina, toda a família, Jacó e todos os seus filhos, esposas, etc., mais ou menos 75 pessoas, descem para o Egito para sobreviver à fome. E aí, aqui é a deixa para o próximo período, porque o próximo período é o período do Êxodo. O pessoal foi liberto como escravo do Egito. E como é que eles foram parar no Egito? Está aqui. José se tornou governador do Egito e levou toda a família para lá por causa de uma grande fome que teve nessa época na terra. Então, as 12 tribos de Israel vêm dos nomes dos filhos de Israel ou de Jacó. Chama Israel, a nação chama Israel por causa de Jacó, que mudou o nome para Israel, porque eles são os descendentes de Israel, e as 12 tribos são divididas por causa dos 12 filhos que Jacó ou Israel teve. E aí, se você vê aí nas 12 tribos, você vai ver que não tem a tribo de José, porque José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, em vez de José ter a tribo dele, ele teve 2 tribos que foram tem as 2 tribos também de Efraim e Manassés. Então, dentre as 12 tribos, você tem Efraim e Manassés, e você não tem a terra de Levi, você não tem a porção da terra. E quando foi separado a descendência e a genealogia de Levi, que era um dos outros filhos de Jacó, não ficou com nenhuma terra, porque eles eram então os sacerdotes, e eles estavam espalhados por todo o reino, não tinha uma terra específica deles, eles estavam em todo o reino para serem os sacerdotes de Deus para o povo. Então, por isso que são 12. José, embora fossem 13, porque aí você entra Efraim, Manassés mais Levi, aí fica um a mais, mas Levi não tinha terra, e por isso ficam 12 tribos em Israel. E aí, gente, só para vocês entenderem, então quando Deus chamou Abraão estava lá em Ur, e aí ele ficou um tempo, e todos os patriarcas ficaram rodando nessa região aí de Canaã, que é onde está a setinha. E aí, na época de José levou todo mundo lá para o Egito, e eles, por isso que fala, desceu para o Egito, porque se percebe que no mapa aí eles estão indo para o sul e eles estão descendo. Então, o livro de Gênesis termina com toda a família de Jacó lá no Egito, junto com José, e assim termina o livro de Gênesis. E aí está a genealogia, desde Abraão até as 12 tribos. Então, Abraão casou com Sara, eles tiveram Isaac. Isaac casou com Rebeca, teve Esaú e Jacó, mas Deus escolheu continuar por meio de Jacó. Jacó teve Lia e Raquel como esposas,
e Bila e Zilpa como concubinas, não eram servas das suas esposas que elas deram para Jacó engravidar. E aí, gente, a gente sabe por que dava tanto problema, porque esse não é o plano de Deus e nunca foi, e por isso dava tanto problema familiar. Quando a gente tenta viver a nossa família fora do plano de Deus, nunca dá certo. E as 12 tribos, então, de Israel são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. E aí você tem a tribo de Levi, que não entra, que não tinha uma terra, mas é uma das tribos também. E aí estão aí as 12 tribos de Israel. Então, da onde vem a história das 12 tribos de Israel? Vem dos 12 filhos de Jacó, ou os 12 filhos de Israel. E aí, gente, para a gente terminar, eu quero só fazer alguns destaques aqui nesse segundo período dos patriarcas. Uma coisa fica muito clara, nenhum deles foi escolhido para ser um patriarca por mérito. A gente viu a história aqui, ó, todo mundo tem um monte de podre para contar. Todo mundo teve momentos que vacilou na fé, teve momentos de covardia. Todos eles tiveram momentos terríveis. Que, se fosse na minha história, eu teria vergonha de contar. Isso nos mostra que nenhum deles foi escolhido porque ele era bonzão. E isso nos traz esperança, porque se você é como eu, você olha para a sua vida e em muitos momentos você vê diversos problemas e diversas coisas que você olha e fala, puxa, eu tenho tantas dificuldades ainda, eu sou tão podre em muitos aspectos ainda, eu preciso mudar tanta coisa ainda. E graças a Deus, porque Efésios 2:8 vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum deles foi escolhido porque eles eram homens santos, não foi por mérito. Mas todos eles, à medida que começaram a caminhar com o Senhor, foram transformados por Deus. Gradualmente, é claro que você vê Abraão, no começo ele vacila na fé, mas depois ele tem fé a ponto de levar Isaac para ser sacrificado. Então, todos eles, à medida que foram caminhando com Deus, foram sendo transformados por Deus. Isso também nos traz esperança. E aqui tem um ponto importante, muito importante, é que às vezes a gente pensa que a gente precisa resolver e mudar a nossa vida para depois a gente ter uma caminhada com Deus. Eu preciso resolver e mudar um monte de coisa na minha vida e depois sim eu vou buscar Deus. Mas na verdade, o caminho é o contrário. Eu vou até Deus primeiro, sujo como eu estou. E à medida que eu caminho com Ele, Ele vai me transformando. Todos esses patriarcas foram transformados por Deus à medida que caminhavam com Deus e Deus ia então transformando a vida deles. Outra coisa que a gente percebe é que todos eles tiveram graves problemas familiares por causa de imoralidade. Todos eles tiveram mais de uma mulher e tiveram filhos não só com uma mulher. Então, todos eles tiveram graves problemas familiares por causa de imoralidade sexual, por causa de partidarismo, amar mais um filho do que o outro, você não dedicar o mesmo amor e o mesmo carinho e a mesma atenção a todos, por causa de partidarismo. Todos eles tiveram seríssimos problemas, e eu quero enfatizar isso, gente, porque a gente vê como isso rachou duas famílias de irmão querer matar irmão, por causa da preferência que os pais davam. Então, partidarismo, preferências e passividade. A gente vê também na história de Jacó, principalmente, muita passividade. Ele tem uma filha estuprada e ele não faz nada. Ele não a defende, ele não faz nada. E isso acaba com famílias. Então, todos eles tiveram grandes problemas familiares por diversos motivos. E, preste atenção nisso, essas histórias da Bíblia estão registradas não só para nos ensinar o que a gente tem que fazer, mas também para nos ensinar o que a gente não tem que fazer. Isso daqui é uma coisa importante. Por que essas histórias todas estão registradas na Bíblia? Também, não só para nos mostrar que eles eram podres, que eles também eram pecadores e também necessitavam da graça de Deus, mas também para nos ensinar o que a gente não tem que fazer na nossa família. Então, essas histórias estão aí também para nós olhar e falar o seguinte, olha, eu não posso ser como Isaac, que preferia Esaú ao invés de Jacó. Eu não posso ser como Jacó, que preferia José ao invés dos outros irmãos. Eu não posso ser como Jacó, que quando ofenderam a filha dele, ele ficou quieto, ele foi passivo. Eu não posso ser. Essas histórias estão aí também para nos ensinar o que não fazer. Então, gente, aqui fecha o período dos patriarcas, de Gênesis 12 a Gênesis 50. Então, sobrevoando o Antigo Testamento. Temos o primeiro período, o período das origens, como tudo começou. Temos o segundo período, o período dos patriarcas, que aí vai de Gênesis 12 a Gênesis 50. E aí temos o terceiro período agora, a gente vai entrar no terceiro período, que é o período do Êxodo. Então, os livros que compreendem esse período são Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tempo de duração, quanto tempo demora esse período? Embora sejam 4 livros, ele é um tempo mais curto, demora 40 anos.
mais ou menos de 1445 a.C. a 1405 a.C. Então, mais ou menos 40 anos aí, o período do Êxodo demora 40 anos. A gente pode dividir esse período em duas partes. Dentro do Êxodo, a gente pode colocar a primeira parte, que é a parte que eles estão saindo do Egito, é a parte lá das 10 pragas e tudo mais, e a segunda parte do Êxodo é enquanto eles estão rodando no deserto. Então, a gente divide esses 40 anos nessas duas partes. Os principais personagens desse período da história bíblica é Moisés, Faraó, Arão, Miriam, Josué e Caleb. E uma curiosidade é que entre os patriarcas e o Êxodo, nós temos 430 anos no Egito. Isso daqui é uma coisa importante. Desde que José levou toda a sua família lá para o Egito, com Jacó e seus irmãos e tudo mais, até quando Deus levanta Moisés, passaram-se 430 anos lá no Egito, o que dá cerca de 15 gerações. Gente, é tempo demais isso daqui. 430 anos. Há 430 anos atrás, mais ou menos, é a época do descobrimento do Brasil. Tem 500 anos aí que o Brasil foi descoberto. Então, pensa nisso. É muito tempo que a nação de Israel ficou lá no Egito. Então, Gênesis termina, Gênesis 50 termina, Êxodo, o próximo livro da Bíblia, começa 430 anos depois. 430 anos, então, depois que o povo tinha ido para o Egito. E aí, primeira parte, então, saindo do Egito, a gente tem Deus chamando Moisés para livrar o povo e tudo mais. E aí você tem as 10 pragas, que está registrado em Êxodo, então, de 5 a Êxodo 12. E aí eu não vou citar aqui, não vou gastar muito tempo nisso, mas o propósito das 10 pragas, então, era forçar Faraó para liberar o povo, porque Moisés chegou no Faraó e falou assim, olha, Deus está mandando o povo dele lá adorar ele no deserto, então deixa o povo sair. E Faraó não quis deixar. E aí foi uma praga, 2, 3, 4, 5, até a 10ª praga. E essas 10 pragas, é importante dizer isso também, não destruiu a nação inteira do Egito, mas destruiu boa parte, teve uma destruição parcial da grande nação do Egito. O objetivo das 10 pragas era demonstrar o poder de Deus para toda a nação. Eu quero ler para vocês Êxodo 10, versos 1 e 2, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais por meio deles. Olha, Deus falando, eu endureci o coração deles, porque eu planejo fazer todos esses sinais no meio deles. E para que contes aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então, qual que era o propósito das 10 pragas? A ideia era deixar muito claro para a nação egípcia e para toda a nação de Israel quem era Deus. Para eles entenderem o seguinte, na época, o faraó era o homem mais poderoso do mundo. Deus faz isso para deixar muito claro, tudo está nas minhas mãos, não tem ninguém que seja mais poderoso do que eu, e homem nenhum pode fazer nada contra mim. Eu é quem mando no mundo. E Deus deixa isso claro não só para revelar o seu poder para o Egito, mas também para os israelitas, para mostrar, se revelar aos israelitas quem ele é, como ele cuida do seu povo, como ele ama o seu povo e como ele é o Deus poderoso que está a favor do seu povo. Isso demonstra a supremacia também de Deus sobre os deuses egípcios. Isso daqui é outro ponto interessante, porque cada uma das 10 pragas confrontava um deus dos egípcios. Os egípcios tinham muitos deuses, eles acreditavam em muitos deuses. E cada uma das pragas, você tinha o deus Sol, o deus do rio e assim por diante. E cada uma das 10 pragas confronta e atinge diretamente um dos deuses que os egípcios tinham. E qual que era o objetivo de Deus com isso? Mostrar que ele é maior que todos os deuses. Ele é maior do que qualquer coisa, ele é maior que qualquer outro tipo de poder que alguém possa pensar. Então, as 10 pragas têm também como objetivo demonstrar a supremacia de Deus sobre todos os deuses egípcios, porque cada praga confronta um deus egípcio. Depois das 10 pragas, nós temos então a última praga, que eu não sei se vocês lembram disso, mas a última praga seria a morte de todos os primogênitos do Egito, e Deus institui a primeira Páscoa. Sabe a Páscoa que a gente comemora todo ano? A Páscoa nasceu disso daqui. Como que foi a primeira Páscoa? Deus falou, olha, eu vou passar matando o primogênito de todas as casas do Egito. E só vai sobreviver quem fizer o seguinte, quem matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar o sangue dele nos umbrais das portas, nos batentes das portas, porque então quando o meu anjo passar, e aí eles deveriam fazer isso, e comer esse cordeiro, e aí o texto fala que era para eles comerem com o cajado na mão e prontinhos para sair, porque depois disso daí, Deus ia libertar eles do Egito. E aí eles deveriam, então, matar o cordeiro e comer e celebrar a Páscoa e essa refeição. E
eles deveriam passar o sangue do cordeiro na porta, porque o anjo do Senhor ia passar matando as pessoas, mas as casas que estivessem protegidas pelo sangue do cordeiro, então nessas casas ele não entraria e ele não mataria, ele não derramaria juízo sobre aqueles que tivessem o sangue do cordeiro. Então, essa foi a primeira Páscoa celebrada, e essa foi celebrada no Egito, às vésperas, então, da saída dos israelitas do Egito, quando eles ainda eram escravos de Faraó. Então, a primeira Páscoa foi celebrada momentos antes deles serem libertos da escravidão do Egito. E, gente, essa Páscoa aponta para Jesus totalmente, todos os anos, e aí, a partir disso, todos os anos os israelitas deveriam celebrar a Páscoa. Todos os anos eles celebravam essa mesma festa, para se lembrar que Deus nos libertou. Qual era o objetivo da Páscoa? Sempre se lembrar, nós éramos escravos e Deus nos libertou. Nós fomos cativos, mas Deus nos deu libertação e hoje nós somos livres pela graça de Deus. E tudo isso, e toda essa celebração aponta para Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus morreu em uma sexta-feira de Páscoa. E qual é a ideia? E Jesus morreu pendurado no madeiro, derramando o sangue dele também na madeira. Não no batente da porta, mas na madeira da cruz. E qual que era o objetivo, e qual que é a ideia disso? É que quem que vai ser salvo? Quem que não vai sofrer condenação? Não sofre condenação aqueles que forem cobertos pelo sangue de Cristo. Então a Páscoa apontava, a primeira Páscoa celebrava, apontava para Jesus. Assim como o povo foi liberto da escravidão do Egito, nós, por meio do sangue de Jesus, somos libertos da escravidão do pecado e podemos ser livres. Deus nos tira do Egito da escravidão. Agora nós estamos peregrinando pelo deserto desse mundo, caminhando para a Nova Jerusalém, para a Canaã celestial, que é o lugar prometido para nós, o céu, o novo céu e a nova terra. Então, a instituição da Páscoa, isso está relatado lá em Êxodo 12, e apontava para Jesus. E então, saíram do Egito, e aí, quando eles saem do Egito, sai todo mundo lá do Egito, você conhece essa parte da história, depois de libertar eles, o faraó se arrepende e coloca todo o exército egípcio atrás deles, e então, de repente, Moisés se vê na frente do Mar Vermelho, na frente tem o Mar Vermelho, e atrás tem o exército de faraó, e então Deus fala para ele, levanta o cajado, vai lá. Moisés abre o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho por meio de Moisés, e então todo o povo passa pelo Mar Vermelho, e quando o exército egípcio alcança eles, e o exército está passando então pelo Mar Vermelho, que foi aberto por Deus, o mar todo cai sobre eles e fecha sobre o exército egípcio, e todo o exército egípcio é destruído e aniquilado pelo Senhor. Então, além de Deus derramar as 10 pragas, tem o grande finale da saída do Egito, que é quando Deus abre o Mar Vermelho e toda então a nação de Israel passa pelo mar. E essa é a travessia maravilhosa. E presta atenção nisso daí, Lembra que eu falei, eles começaram lá em Ur dos Caldeus, Abraão, aí depois os patriarcas peregrinaram pela região de Canaã, e aí eles desceram lá para o Egito. Olha lá, estão vendo a setinha lá do Egito, né? Agora eu vou dar um zoom no mapa. Então eles estavam ali, no Egito, e eles passaram no Mar Vermelho. Às vezes a gente pensa travessia do Mar Vermelho como se fosse assim, chegou lá no Oceano Pacífico, estendeu o cajado e abriu, e eles andaram lá, 1.000 quilômetros no meio do mar. Mas na verdade a abertura do mar provavelmente foi nesse. Tá vendo que o Mar Vermelho ele tem esses braços que entram pela terra, e aí, na verdade, a passagem do mar pelo Mar Vermelho foi em um desses braços, nessas distâncias mais curtas aí, de um lado até o outro, de uma margem até a outra. Então, quando eu falo de travessia do Mar Vermelho, às vezes, eu sei que eu pensava isso antes, quando eu ouvia isso, eu pensava no mar, na parte assim grande do mapa aí, mas é num desses bracinhos aí do Mar Vermelho que Israel, então, que Deus abriu o mar para Israel passar. Então, e aí depois, então eles saem com todo mundo, e aqui tem uma coisa importante a dizer, é que nessa época, gente, a população de Israel era grande, tinha bastante gente. Em Êxodo 1 narra que Deus abençoou os israelitas de modo que eles eram muito férteis, eles tinham muitos filhos e muitos filhos e muitos filhos, eles fizeram uma grande nação. Em Êxodo 12, versículo 37, vai dizer que saíram cerca de 600.000 homens do Egito, sem contar mulheres e crianças. Então, se a gente for pensar aí 600.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, a gente chegaria mais ou menos numa população de 2 milhões de pessoas, chutando que cada homem tem uma mulher e um filho, o que com certeza era mais do que isso. Então, seria mais ou menos uma população aí de 2 milhões de pessoas, se a gente considerar isso. Mas existe uma discussão dentro disso daí, porque
o versículo lá de Êxodo 12, 37, que é traduzido por, então saíram 600 mil homens do Egito. Deixa eu achar aqui o texto certinho, eu vou ler para vocês. Gênesis 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Quando ele fala essa palavra aí traduzida por 600 mil homens, ela também pode ser traduzida de outras formas. Pode ser traduzida por grupos, por clãs, ou 600 grupos, 600 tribos, 600 clãs, 600 famílias. Então a gente não sabe exatamente quantas pessoas eram. Então alguns vão dizer que podia ser, olha, e aí chutando baixo, a gente poderia falar que é pelo menos 50 mil pessoas que formavam o povo de Israel e saíram do Egito, até 2 milhões, 5 milhões, sei lá. Então, o que a gente sabe é o seguinte, era bastante gente. A gente precisar quantas pessoas saíram exatamente, não sabemos por essa dificuldade na tradução aí. Mas a gente sabe que é muita gente, cumprimento da promessa de Abraão. Lembra? Deus prometeu, eu vou fazer de você uma grande nação, e de fato Deus fez uma grande nação por meio de Abraão. Vamos lá, estou já terminando. Então eles saem do Egito e aí eles começam o tempo rodando no deserto. Eles passam 40 anos no deserto, rodando antes de chegar na Terra Prometida. E talvez você pergunte, nossa, Júlio, mas 40 anos de jornada, porque era muito longe? Lá no Egito, onde eles saíram até Canaã, era longe assim? E na verdade não era, gente. Ó, eles saíram dali do Egito, Canaã ficava ali, ó. Se você fosse a pé com todo mundo, dava mais ou menos uns 40 dias de caminhada, não 40 anos. Mas, na verdade, eles não foram pelo caminho mais próximo, Deus mandou eles por outro caminho, e eles fizeram uma peregrinação de 1 ano. Lá eles saíram do Egito e foram até o Monte Sinai e ficaram 1 ano lá, porque Deus estava passando todas as leis, organizando a nação. Então, Êxodo e Levítico são os livros que compreendem esse período que Israel estava no Sinai, Deus estava passando como que era para ser o tabernáculo, como que seriam as leis, e assim por diante, e Deus faz uma aliança. Olha a repetição da aliança aí. Deus faz uma aliança agora com o povo de Israel no Sinai, e Israel ouve tudo que Deus falou, isso está lá em Êxodo 24, ouve tudo que Deus falou e prometeu, se comprometeu a obedecer tudo que Deus havia mandado. Então, agora Deus faz uma aliança, a mesma aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, agora ele repete com o povo, agora dando muitas ordens para o povo e o povo se comprometendo a obedecer, então, tudo que Deus mandasse. Então, eles ficam 1 ano do Egito até o Monte Sinai, depois eles fazem uma peregrinação de 11 dias do Monte Sinai até Cades Barneia. Cades Barneia era um lugar que ficava às portas de Canaã. Então, eles vão para lá para assim, se preparar para entrar e tomar posse da terra de Canaã. Só que, eu não sei se você conhece a história, eles são mandados, eles mandam uns espias para ver a terra de Canaã, e quando os espias voltam, eles falam assim, olha, a terra é linda, é tudo maravilhoso, a terra mana leite e mel, só que a gente nunca vai conseguir conquistar essa terra. E aí o povo todo não acredita em Deus e não acredita que Deus vai dar essa terra, então como disciplina, eles ficam 39 anos rodando no deserto, e aí 40 anos depois, então, eles conquistam a Transjordânia e você tem o livro de Deuteronômio, 40 anos depois, então, Êxodo, Levítico e Números, você tem esse período aí. E aí, 40 anos depois, você tem Deuteronômio, que é a repetição, é praticamente a repetição do livro de Levítico, que era a preparação para a nova geração que entraria na Terra Prometida. Então, o que aconteceu? Eles estavam lá no Egito, eles saíram do Egito em 1 ano, foram lá para o Monte Sinai. Do Monte Sinai ficaram lá 1 ano, com Deus organizando tudo, dando as leis, organizando o tabernáculo e etc. Dali, depois desse 1 ano, eles foram 11 dias até Cades Barneia, que ficava ali, tá vendo Canaã ali em cima, para se preparar. Os espias foram lá, eles voltaram e o povo não acreditou que Deus ia dar essa terra para eles, então eles ficaram 39 anos rodando no deserto, e 40 anos depois, então, eles estão ali, eles conquistam a parte da Transjordânia, que é esse ladinho aí para lá do rio, e aí, então eles estão se preparando para conquistar a terra 40 anos depois. Então, gente, por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles não creram na promessa de Deus. Deus falou, eu vou dar essa terra para vocês. Mandou lá os espias, eles falaram, a terra é linda, a terra que Deus prometeu dar para a gente é linda. Só que é o seguinte, Deus não vai conseguir dar essa terra para a gente não, porque o povo que vive lá é um povo muito poderoso. E eu fico imaginando, eles viram as 10 pragas, eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho, eles viram tantas coisas e eles duvidaram que Deus ia dar essa terra para eles. Por causa da incredulidade deles, eles não conquistaram e não receberam a terra. Eles também, e aí eu quero ler esse texto para vocês, está lá em Números, como que o povo foi rebelde, porque aí chegou a determinado ponto
E, gente, Deus tinha libertado o povo estava lá prestes a entrar numa terra, o povo não era mais escravo, e o texto vai dizer, Números 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha aqui, que ridículo isso. Mas Deus liberta o povo do Egito. E agora eles estão lá, Deus fala, eu vou dar essa terra. Eles olham a terra e falam, ah, não, melhor a gente voltar para o Egito. Se a gente for, Deus nos tirou para quê? Para a gente morrer nesse deserto? É melhor a gente ter morrido lá no Egito ou morrer nesse deserto aqui. Percebe a rebeldia do povo, a murmuração, a reclamação, a falta de fé do povo. Então a Bíblia vai dizer que então Deus, como disciplina dessa falta de fé e dessa murmuração do povo, e aí Números 14, a partir do versículo 26, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler o 29. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, Deus, qual que é a disciplina? Toda geração, todo mundo que tinha mais de 20 anos não veria a terra. Então, eles ficaram 39 anos rodando o deserto até todo mundo morrer, e só a outra geração, a geração que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Só a geração que nasceu no deserto, porque a geração que saiu do Egito viu tudo que Deus fez e não creu que Deus daria essa terra. Então, como disciplina da parte de Deus, Deus então não permite que eles entrem na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, porque eles de todo o povo foram os únicos que creram. De todo o povo, os únicos, se você voltar lá em Números 13, Josué e Caleb se levantam e falam, gente, Deus vai dar essa terra pra gente, a gente tem que acreditar. Então, de todo o povo que saiu do Egito, os únicos que viram e entraram na terra prometida foram então Josué e Caleb. Bom, e aí, então, quais foram as atitudes do povo no período que eles estavam no deserto? E aí eu vou só citar isso, mas a Bíblia vai dizer isso, que o povo, apesar de ter recebido toda essa graça da parte de Deus, cai na idolatria, cai na imoralidade, cai na satisfação, cai na insubordinação, não obedece a Deus, reclama de tudo, e tem um tempo muito complicado. São 40 anos de muita complicação, de um povo muito teimoso e muito duro, muito rebelde, caminhando no deserto. Mas mesmo assim, apesar disso, Deus cuidou deles no período que eles estiveram no deserto. E você já deve ter ouvido isso, que durante a noite Deus ia com uma tocha de fogo, com uma coluna de fogo na frente deles, iluminando o caminho, aquecendo eles e mostrando para onde eles deveriam ir. Durante o dia havia uma nuvem que fazia com que o sol não pegasse diretamente neles, trazia alívio com relação ao sol para eles, e todos os dias caía maná do céu, todos os dias caía pão do céu para todo o povo. Então, apesar desse povo duro, e apesar de Deus discipliná-los, Deus não abandonou o povo dele. É interessante isso, Deus disciplina o seu povo, mas aqueles que ele escolheu para ser o seu povo, ele nunca vai desistir desses, ele nunca vai abrir mão desses. Então, e nesse período, gente, eu estou terminando aqui, a espiritualidade deles, e aí alguns termos bíblicos que a gente vê se repetindo, Monte Sinai ou o Horebe é o lugar então onde Deus deu as leis, onde Deus deu os mandamentos, onde Deus firmou aliança com o povo. As tábuas da lei são os 10 mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus. Você tem o tabernáculo, que era o lugar de adoração e o símbolo da presença de Deus. Isso daqui é uma coisa interessante, isso daí é o tabernáculo, é uma imagem aí do tabernáculo. O povo todo vivendo no deserto e no meio de todas as tendas existia a tenda de Deus, o tabernáculo de Deus. Isso daí é muito bonito porque é a ideia de que o próprio Deus veio habitar com o seu povo. Deus tem um povo e ele escolheu morar junto com esse povo. Essa é a ideia do tabernáculo. Deus, o próprio Deus e a presença do próprio Deus no meio do seu povo, e ele ficava exatamente no meio de todas as tribos. Então, é Deus morando com o seu povo, Deus habitando com o seu povo, e nessa época também Deus estabeleceu o sacerdócio, então todos os descendentes de Arão, os levitas, eram somente eles que tinham acesso à presença de Deus, que faziam sacrifícios a Deus, que ensinavam a lei para o povo e assim por diante. E a estrutura
do povo de Israel nessa época da espiritualidade do povo de Israel era muito centrada, então, no tabernáculo, no sacerdócio, nos mandamentos, nas tábuas da lei e assim por diante. E, gente, vou fechar dizendo isso, tudo isso daqui apontava para Jesus, porque a gente vai, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ouvir que Jesus é o Deus que veio morar entre nós. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, e ele vai olhar para o templo, na época dele, vai dizer que ele é o cumprimento do templo, porque Jesus é aquele que veio trazer a presença de Deus para nós. Jesus é o sacerdote que oferece sacrifício no nosso lugar e ele oferece a si mesmo no nosso lugar. Então, toda essa estrutura muda, porque tudo isso apontava para Jesus. E depois que Jesus vem, a gente não precisa mais ir para o monte, não tem mais Monte Santo, não tem mais templo, lugar onde Deus tem a presença santa de Deus, não tem mais um homem que é ungido de Deus e que ele é o sacerdote que nos leva até Deus. Em Cristo, todos nós temos acesso completo a Deus, temos acesso total à presença de Deus e somos então reconectados com Deus. E todas essas questões aí da espiritualidade nesse período apontam para Jesus. Então, gente, fechando aqui, vamos relembrar das alianças. Lembre-se disso, é a mesma aliança que vai sendo repetida e expandida. Deus fez uma aliança com Adão, eu vou mandar um descendente que vai de mulher que vai trazer salvação. Ele fez aliança com Noé, nunca mais vou destruir o povo com água. Ele fez uma aliança com Abraão, prometeu dar um grande nome para Abraão, fazer uma grande nação, dar uma terra para Abraão e abençoar todas as nações por meio de Abraão. E é interessante porque a promessa de que Deus faria de Abraão um homem muito famoso, ele cumpriu. Abraão foi de fato um homem muito poderoso na época dele. A promessa de que ele formaria uma grande nação, ele cumpriu. A gente viu aqui que o povo se expandiu e o povo se multiplicou grandemente. Ainda falta Deus cumprir a promessa da terra e a promessa espiritual, e isso a gente vai ver mais para frente. E a outra aliança que Deus faz, então, essa mesma aliança que Deus faz com Abraão, ele expande agora com todo o povo de Israel, e todo o povo de Israel agora está numa aliança com Deus, e é importante dizer que é a mesma aliança, assim, não é, Deus tem uma aliança com Adão, outra aliança com Noé, outra aliança com Abraão, outra aliança com o povo de Israel. Não, é a mesma aliança que vai sendo repetida e expandida. É claro que, por exemplo, Deus prometeu fazer de Abraão um homem grande, um homem poderoso. Isso daí é um aspecto da promessa que é específico a Abraão. Mas, de maneira geral, a parte mais essencial das promessas e da aliança de Deus é a mesma aliança que vai sendo repetida e expandida, e a mesma aliança que Deus fez com Abraão é que se cumpre em Cristo e é derramada por meio dessa aliança que Deus derrama a graça sobre as nossas vidas. Então, fechando aqui, panorama do Antigo Testamento, temos o período das origens, temos o período dos patriarcas e temos o período do Êxodo que nós vimos hoje. Então, esses são os 3 primeiros períodos. E semana que vem nós continuaremos, então, vendo sobre o período das conquistas, período de Josué e o período dos juízes. Então, gente, é isso que nós temos para hoje, é isso que eu tinha para apresentar hoje. E agora a gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas.